Graça e paz. Nós vamos começar, irmãos, mais uma aula bíblica, né? Graças a Deus por esse dia que o Senhor nos deu. E, segundo o nosso estudo, nós estamos estudando as 9 marcas de uma igreja saudável, tá bom? Quando nós estudamos a igreja historicamente, a igreja através dos séculos, a história da igreja, se percebe que ela se apresenta com algumas características, um padrão, características particulares que estão na igreja de Deus. Segundo o nosso estudo, nós estamos estudando algumas dessas características, pelo menos 9 características que estão aí constituindo o caráter da igreja de Deus, que nós estamos chamando, de acordo com o nosso estudo, das 9 marcas de uma igreja saudável. A gente já teve uma introdução sobre todas essas marcas e a gente já está estudando a primeira delas, que é a marca mais fundamental de todas as 9 marcas, que é a pregação expositiva. Nós estamos estudando aquilo que a igreja prega, o que a igreja proclama. O que a igreja proclama deve ser uma das características mais marcantes dessa igreja verdadeira, dessa igreja de Deus que tem se apresentado através dos séculos. A nossa aula de hoje dá continuidade à segunda parte dessa primeira marca, né? É o papel central da palavra de Deus. E a gente vai especificar, dentro desse assunto da centralidade da palavra de Deus, 2 assuntos aqui em particular. A santificação criada pela palavra na igreja e também vamos observar um pouco sobre o papel do pregador da palavra de Deus, tá bom? Então, nunca é demais, irmãos, falar sobre o assunto geral que está apresentando essa primeira marca. Em primeiro lugar, na aula passada, nós demos início a essa primeira marca e a gente estudou sobre a pregação expositiva, o que ela é, quais são as suas características, como ela é pregada. E vimos também a distinção da pregação expositiva para outros tipos de pregação. Por exemplo, a pregação tópica ou um comentário bíblico. E a gente observou que a pregação expositiva que nós queremos priorizar aqui é diferente da pregação tópica. E a gente observou isso na aula passada. Quem quiser olhar mais uma vez isso, ou acessar esse conteúdo, está aí no canal da nossa congregação. E a segunda parte que explica essa primeira marca tem a ver com a centralidade da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser central. E esse assunto sobre a palavra de Deus ser central está desenvolvido em 3 pontos, 3 papéis. O primeiro papel, que apresenta a centralidade da palavra de Deus na igreja, tem a ver com a vida que a palavra de Deus cria nas pessoas. O primeiro papel é o papel da palavra de Deus em dar vida. E na aula anterior, nós fizemos uma história narrativa de Gênesis, a palavra de Deus falada, passando pela palavra de Deus escrita na lei, até a palavra de Deus encarnada, e a gente observou como em todo esse desenvolvimento, a palavra de Deus sempre está criando vida, está criando o povo de Deus, e ao criar o povo de Deus, a palavra de Deus também cria vida no povo de Deus. Restando então, para finalizar essa marca, os 2 pontos finais, que é o papel da palavra de Deus em santificar e o papel do pregador da palavra de Deus. Então, a gente superando esses 2 pontos finais, a gente, se Deus quiser, concluir essa aula hoje, sobre a primeira marca de uma igreja saudável, tá certo? Então, lembrando, o objetivo de nossa aula hoje é cobrir 2 pontos aqui que vai concluir essa primeira marca. O primeiro, o papel da palavra de Deus em santificar e o papel do pregador da palavra de Deus. Vamos aqui para o primeiro ponto, o papel da palavra de Deus em santificar. Irmãos, nós temos que entender que esse processo pelo qual a palavra de Deus nos santifica, nos faz crescer, até nós chegarmos ao tamanho, à estatura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto nesse sentido é observarmos que Deus, ele usa a sua palavra exatamente para nos fazer crescer. A palavra de Deus nos desenvolve espiritualmente. E nós vamos então fazer uso das palavras do nosso mestre, que estão registradas em Mateus capítulo 4, versículo 4, onde o Senhor nos faz uma citação de Deuteronômio 8:3. E nesse sentido, eu vou ler, e os irmãos escutem, ele diz assim, o Senhor, e tenham em mente o aspecto da palavra de Deus em nos fazer crescer. Olha o que o Senhor diz. Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós podemos perceber claramente aqui, irmãos, 2 coisas, bem claras aqui.
que ele está fazendo aqui a comparação entre dois tipos de alimentos para o nosso corpo, que por eles nós vamos nos desenvolver. O primeiro, o Senhor faz referência aqui à comida que sustenta o nosso corpo. E depois ele faz referência a outro tipo de comida, a comida espiritual, que para ele é a palavra de Deus. E essa também nos faz crescer espiritualmente. Primeira coisa a observarmos, para entendermos essas palavras do Senhor Jesus Cristo nessa referência, é entender, irmãos, que aqui ele não está fazendo aqui uma oposição de ideias. Ele não está contrapondo a palavra de Deus ao alimento físico. Em outras palavras, o Senhor não está nos ensinando que nós devemos agora fechar a nossa boca e não comer nada e só nos deter na palavra de Deus. Não é isso que ele quer dizer. Quando ele diz assim, não só, mas, não significa uma oposição, mas uma adição. É como se ele dissesse assim, não só isso, mas também aquilo. Não só de pão, do alimento natural para o nosso corpo, vive o homem, mas isso precisa ser complementado por outro tipo de alimento. E ele dá ênfase nesse segundo tipo de alimento, que é a palavra de Deus. Então, nós, seres humanos, precisamos de dois tipos de comida. São eles a comida espiritual, e a comida física, que é o nosso alimento diário, e a comida espiritual, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, assim como o alimento, ele serve para sustentar o nosso corpo, a palavra de Deus, ela também serve para sustentar o nosso espírito. E por ela, nós vamos crescendo. Outra referência é Salmo 119, 105. E essa todo mundo conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se na primeira referência a gente entendeu que a palavra de Deus ela nos sustenta, na segunda a gente vê que ela faz o quê? Ela nos guia. A palavra de Deus ela serve como farol, como luz para iluminar o caminho. E é nesses sentidos aqui que a palavra de Deus ela nos santifica. E o que é santificar? Santificação, irmão, significa o processo pelo qual Deus, através da sua palavra, nos torna semelhantes a Cristo. Ser santificado é ser tornado parecido com Cristo. Quanto mais a gente chega perto da semelhança de Cristo, mais santos nós somos. E nós temos um caminho para percorrer na santidade. É o caminho iluminado pela palavra de Deus. Nós temos um alimento para nos manter vivos até chegar lá, que é o alimento produzido pela palavra de Deus, e é ela própria a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é necessária, tanto para o nosso crescimento, como para nos guiar. E assim, de um jeito e de outro, a palavra de Deus ela vai nos santificando, nos corrigindo, nos moldando, para que cheguemos à estatura de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos observar como essa verdade de que a palavra de Deus santifica-nos se apresenta na história. Nós vamos fazer aqui uma breve exposição histórica, desde o Antigo Testamento até a Reforma Protestante, e a gente vai ver como a palavra de Deus tem santificado o povo de Deus. Primeiro no Antigo Testamento, e eu vou começar com um caso real. Em 2 Crônicas 34, o reinado é de Josias. E o contexto ali, meus irmãos, é de pura decadência espiritual. Primeiro ponto da decadência espiritual, a desordem espiritual, a queda no pecado. Primeiro ponto, a ausência da palavra de Deus. Se vocês estão observando, se vocês estão me acompanhando, é a palavra de Deus que nos santifica, ou seja, que nos torna parecidos com Deus e com Cristo, que nos alinha a Ele. Uma vez que essa palavra está ausente, o povo cai em declínio, em decadência espiritual. O contexto em 2 Crônicas 34, no reinado de Josias, era esse. O povo estava submerso em sua decadência espiritual, afastado de Deus. O que acontece? As pessoas trabalhando ali naquele reinado, elas encontram então o livro da lei. E depois de encontrarem o livro da lei, elas apresentam esse livro ao rei Josias e lê a lei para ele. Então, meus irmãos, aqui nós encontramos um espanto pela parte do rei. Ele faz, sabe o quê? Depois que ele ouve a palavra, ele rasga as suas vestes. Ele parte as suas vestes em duas bandas, rasgando aqui a partir do peito. E com isso, ele queria mostrar que ele estava profundamente arrependido. Mas essa consciência de arrependimento só veio a ele depois do contato dele com o quê? Com a palavra de Deus, com a lei de Deus que foi encontrada naquele tempo e lida para ele. Sem isso, ele estava como que inconsciente. Ele não estava percebendo
o seu afastamento de Deus. É como uma pessoa que ela vai para uma cidade pela primeira vez e ela tem um lugar para ir, um objetivo. Só que no trajeto, ela não sabe que está se desviando desse objetivo. Ela não sabe, ela só vai saber se ela ligar o GPS. Aí o GPS vai mostrar para ela que ela precisa corrigir a sua rota. Então o GPS ele mostra que a pessoa está se afastando do objetivo. Aqui a palavra de Deus ela funciona mais ou menos como um GPS. Ela mostra o quanto nós estamos afastados de Deus e não percebemos isso muitas vezes. Quando passamos a perceber e continuamos nesse caminho, aí já passa a ser rebelião, já passa a ser uma rebelião consciente. O que era involuntário e inconsciente, depois que a gente passa a conhecer que estamos afastados de Deus pela palavra de Deus, pela revelação que vem pela palavra, e a gente continua nesse caminho, então é rebelião consciente. O que o rei Josias não fez. Ele viu o quanto estava afastado de Deus e rasgou as suas vestes em arrependimento. Voltou-se para Deus. Ele se deixou corrigir pela palavra de Deus. E depois disso, sabe o que o rei fez? Pegou essa palavra e mandou os oradores, os leitores, ler a palavra para o povo que estava em decadência espiritual. Quando o povo ouviu a palavra lida, só lida, a lei lida ao povo, eles também perceberam quanto estavam afastados de Deus e se voltaram para Deus em arrependimento. Então, isso que está acontecendo aqui é a palavra de Deus na sua atividade de santificação do povo de Deus. Ela corrige os seus erros, modela o pensamento errado das pessoas ao pensamento de Deus, ao padrão de Deus. E o que foi que aconteceu depois que o rei se arrependeu ao ouvir a palavra e o povo também se arrependeu? Irmãos, ali houve uma restauração nacional. Todo o povo da nação, que constituía aquela nação, se voltou em arrependimento para Deus. Nós não estamos falando só do líder da nação, não estamos falando de uma ou duas pessoas, mas nós estamos falando, irmãos, de uma restauração nacional. E aqui, irmãos, nós podemos perceber logo o primeiro ponto importante, que não existe um meio, um caminho de transformação nacional que não seja pela palavra de Deus. Discursos humanos, ideias humanas, palestras humanas, conceitos sociais, como o comunismo, e todos esses sistemas, eles não se mostraram eficazes para mudar o quadro de decadência da sociedade. Todos esses caminhos se mostraram até hoje ineficazes. O que tem se mostrado eficaz? E nós temos provas concretas registradas na palavra de Deus, como essa restauração nacional aqui, a palavra de Deus, a lei de Deus. Então, dessa maneira, Deus usa a sua palavra para santificar o seu povo e torná-lo mais semelhante a ele mesmo. Esse aqui, irmãos, é o grande objetivo de Deus com a sua palavra. Não existe outro. Tornar seres humanos parecidos com Deus. Fazer que o caráter de seres humanos se alinhe ao caráter de Deus. Porque, por natureza, nós somos o oposto de Deus. Nós vimos aqui no discipulado, com o Miguel aqui, Luiz Fernando, o caráter de Deus e o caráter do homem. E como eles dois são opostos entre si. Um é totalmente o oposto do outro. Então, naturalmente, nós somos o oposto de Deus. O que Deus quer com a sua palavra? Nos santificar. O que é santificar? Nos levar ao alinhamento de Deus. Nos fazer semelhantes a Cristo. Vamos ao Novo Testamento. E aqui eu vou fazer algumas citações diretas, uma do Senhor Jesus Cristo e outra do apóstolo Paulo. Nós sabemos, irmãos, que quando Jesus estava prestes a morrer, no chamado discurso de despedida em João capítulo 17, ele está na noite de sua morte, e ele então faz uma oração, que se chama de oração sacerdotal. Na altura do versículo 17 daquela oração, ele faz um pedido em relação ao nosso assunto de hoje, a santificação. E o que ele diz em João 17, 17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui há um pedido de nosso Senhor Jesus Cristo a Deus em relação a nós, a nossa santificação. Jesus não está pedindo para nós mesmos nos santificarmos, porque isso é impossível a nós. Não conseguimos fazer isso. A ação tem que vir de fora do ser pecador. Tem que vir do ser puro, que é Deus. Por isso que Jesus ele pede a quem realmente pode fazer a coisa. A Deus que santifica o seu povo. Então Jesus pede, santifica-os. Mas em quê? Na verdade. Alinhar o povo à verdade. Separar o povo para a verdade. Em relação à verdade. E o que é essa verdade que Jesus fala? A palavra de Deus. É a palavra de Deus.
Jesus não pede para que a gente seja moldado à cultura daquele tempo. E não é nenhum tipo de cultura. Mas a verdade antiga que tem se mostrado eficaz para transformar pessoas. A palavra de Deus. Esse é o grande pedido de Jesus Cristo como nosso sacerdote, como aquele que se coloca no meio entre nós e Deus para fazer a mediação entre o homem e Deus. E agora nós vamos ver aqui palavras maravilhosas também sobre esse assunto do apóstolo Paulo. Efésios 5, 25 a 26, olha o que ele diz aqui, irmãos. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha que verdade grandiosa e maravilhosa. O apóstolo Paulo declara aqui uma coisa tremenda, que Cristo, ele ama a igreja. Amou a igreja. Como prova desse amor, o que é que ele faz? Se entrega totalmente. Entregou a sua própria vida. Aí a gente lembra de outra passagem que o Senhor Jesus Cristo diz. Não existe amor maior do que esse, de alguém entregar a sua vida pelos seus amigos. Esse é os limites do grande amor de Deus. As dimensões do grande amor de Deus. Vai até as últimas instâncias de entregar o que se tem de mais importante, a própria vida. Ele então amou a igreja de tal modo que entregou a si mesmo por ela. Mas ele fez isso com um objetivo. Ele tinha um propósito ali. Não era simplesmente ao acaso porque ele queria se passar de bonzinho na história da humanidade. Não. Jesus tinha um propósito altruísta que tinha a ver com o outro. E não egoísta que tinha a ver com ele mesmo. O propósito de Jesus era para que a igreja fosse santificada. Para que a santificasse. E a referência aqui é a igreja. O seu amor, que causou a sua morte pela igreja, tinha um objetivo de santificar a igreja, o povo de Deus, de separar o povo de Deus, alinhar o povo de Deus ao padrão do Senhor que está registrado na palavra de Deus. Como esse processo acontece? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O processo acontece aqui, ele faz aqui uma analogia entre a lavagem de água, o nosso corpo sendo lavado com água, e assim ele é purificado e limpo. A igreja, então, é purificada por meio da palavra de Deus. Ela funciona como aquilo que nos limpa. E essa limpeza, a moda do banho, é a correção, a moldagem da nossa mente antiga, humana, secular, pecadora, à mente de Deus. Só a palavra de Deus ela pode fazer essa modelagem do nosso ser, tanto do nosso ser interior, como do nosso corpo físico. Então, meus irmãos, o processo acontece pela lavagem da palavra de Deus em relação a nós. Portanto, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus para sermos salvos. Essa aqui é a primeira verdade. Mas, além disso, a verdade fundamental é essa. Precisamos dela, nós necessitamos da palavra de Deus para sermos salvos. Mas tem outra coisa. Nós precisamos da palavra de Deus para que ela nos desafie e nos molde continuamente. Por isso nós temos a palavra de Deus pregada nas igrejas. Por isso que nós estamos priorizando na nossa igreja a chamada pregação expositiva. Porque esse é o meio que Deus escolheu continuamente para santificar o seu povo. Todos os dias, ou todo domingo, ou sempre que a palavra de Deus seja exposta e pregada, o objetivo é que o povo de Deus se alinhe ao caráter de Deus. Na pregação, nós apresentamos o caráter de Deus. E a resposta do ouvinte é o alinhamento a esse caráter. Então, nós precisamos dela todos os dias. Nós precisamos para sermos salvos, mas nós precisamos também para esse processo de santificação, para sermos desafiados pela palavra de Deus todos os dias, para que a palavra de Deus nos corrija os nossos maus pensamentos, as nossas ideias erradas, o nosso conceito do que é certo, do que é errado, e nós precisamos também que ela nos transforme diariamente. A palavra de Deus, então, irmãos, nesse sentido, ela é necessária. Tem que ser pregada. Nós já vimos a santificação no Antigo Testamento, um pouco disso no Novo Testamento, e agora vamos aqui ver um pouco dessa atividade santificadora da palavra de Deus na Reforma Protestante. Nós estamos falando aqui do século XVI. Há 500 anos atrás, vamos dizer assim. O Brasil tem 500 anos, né? Aproximadamente aí, de nação. Então a Reforma Protestante tem quase a idade do Brasil. No século XVI, o século que acontece a Reforma Protestante, em 1517, aquela época está sendo dominada por uma igreja, a Igreja Católica Romana. E toda a religiosidade que conhecemos e que o povo conhecia no século XVI vinha da Igreja Católica. Só que de dentro dessa igreja sai a chamada Igreja Protestante. Então o cristianismo no século XVI ele se divide: Igreja Católica e a Igreja Protestante. E aqui uma coisa importante.
Não é que a igreja protestante nasce no século XVI. A ideia é que a verdadeira igreja de Deus, que nasce com os apóstolos e vem por toda a história, se desvia do foco através da igreja católica. E a igreja protestante, ela é essa igreja apostólica que no século XVI ela se aparta da igreja apóstata, da igreja que se desviou da doutrina apostólica. Então, por isso que a igreja protestante também é chamada de igreja reformada. Tem um significado aqui. Porque a doutrina da palavra de Deus, ela foi formada por Deus. Formada por Deus. No padrão dos apóstolos. Tanto que no livro de Atos, a igreja é sustentada sob a doutrina dos apóstolos. Então, Deus formou a sua doutrina. O que acontece com o desenvolvimento da igreja historicamente? A igreja, então, ela deforma a verdade. A verdade é deformada. O que a igreja protestante faz? A reforma da verdade. É a volta para o Novo Testamento, para a doutrina apostólica. E isso que a igreja protestante faz é seguindo o exemplo do que Cristo fez. Em que sentido? Jesus, no seu ministério terreno, ele faz um movimento de reforma, de voltar. Ele volta da doutrina dos fariseus e saduceus para os profetas do Antigo Testamento. É esse movimento de reforma. Em certo sentido, Jesus foi o primeiro reformador. Nesse sentido que estamos falando aqui. O que os reformadores do século XVI fazem? A mesma coisa. Eles voltam da doutrina deformada dos sacerdotes católicos romanos para a doutrina dos apóstolos. Então, esse movimento que se faz se chama a Grande Reforma Protestante. Duas igrejas, duas visões diferentes. A igreja romana, ela tinha uma frase que se tornou um lema. Sempre o mesmo. Era o lema da igreja. Em latim é semper idem. Significa sempre o mesmo. A igreja protestante tem outro lema. Qual é o lema da igreja protestante? Vou ler aqui em latim, vou me arriscar a fazer isso. Ecclesia reformata, semper reformanda, secundo verbum Dei. Agora a tradução. A igreja reformada, sempre reformada, de acordo com a palavra de Deus. Quando diz assim, ó, segundo o verbum Dei, é segundo o verbo de Deus, segundo a palavra de Deus. Se a igreja católica, por um lado, ela é sempre a mesma nos seus erros, ela é imoldável, nem pela palavra. A igreja católica, nesse sentido que estamos falando aqui, não pode ser moldada, em certo sentido, nem pela palavra. Por quê? Nós aprendemos em aulas passadas que na doutrina católica, na teologia católica, é a igreja que cria a Bíblia. Na teologia católica é isso que acontece. Na teologia protestante é o contrário. A Bíblia cria a igreja. Se a igreja cria a Bíblia, então é a igreja que a modela. E não o contrário. A Bíblia, nesse sentido, ela não pode modelar a igreja. Porque a igreja é autoritativa nesse sentido. Falando da teologia protestante, o oposto acontece. A igreja protestante, por isso que ela é reformada e continua se reformando segundo o verbo de Deus, porque ela é moldada a partir da palavra de Deus. Na prática, significa o seguinte: se a igreja que saiu dos apóstolos se desvia do Antigo Testamento, ela tem que ser moldada pela doutrina apostólica. A igreja protestante se deixa moldar, mas a igreja católica é sempre a mesma. Porque, nesse sentido, ela tem autoridade, é a guardiã, é a que cria a palavra de Deus. Então, o grande lema da igreja protestante é que ela se reforma todos os dias, todas as épocas, a partir dos ensinamentos da palavra de Deus. É uma igreja que se amolda à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. A igreja protestante é modelada pela palavra de Deus. É isso que significa que ela se reforma sempre. Ela sempre está em processo de reforma até chegar ao dia de perfeição, na consumação de todas as coisas. Dessa maneira, meus irmãos, a igreja saudável é uma igreja que ouve a palavra de Deus, sendo sempre transformada e moldada por ela. O que é a igreja saudável? É a igreja que ouve a palavra. Mas não só isso. Ela se deixa ser moldada pela palavra de Deus. Em outras palavras, é uma igreja santificada pela palavra de Deus. Então aqui nós já conseguimos agora concluir o primeiro ponto. O papel da palavra de Deus em santificar. Vimos isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, acabamos de ver na Reforma Protestante. Agora vamos para o último ponto da nossa escola bíblica. O papel do pregador da palavra de Deus. Aqui é outra coisa importante, eu diria até fundamental, em uma igreja saudável. O que o pregador está fazendo? Está pregando a palavra de Deus
ou ele está fazendo outra coisa? Qual é o seu ministério principal como líder de uma igreja? Segundo o nosso estudo, ele não tem outra coisa a fazer a não ser pregar a palavra de Deus. O principal em sua vida é essa tarefa, pregar a palavra de Deus. Nesse sentido, aqui, uma das coisas mais importantes a procurar em uma igreja, para saber se ela é saudável ou não, é o pregador daquela igreja. Para saber se ele realmente está pregando as escrituras sagradas. O pregador, diz nosso estudo, é o fator mais importante que deve ser procurado em uma igreja. No início aqui dessa primeira marca, a gente colocou algumas perguntas a fim de procurarmos uma igreja saudável. A gente dividiu as nossas perguntas iniciais em 3 blocos. Sobre a estrutura física da igreja, sobre a membresia da igreja e sobre a liturgia da igreja e a programação. E nós percebemos por esses 3 blocos de perguntas que não são perguntas necessárias. Perguntar sobre a estrutura física, sobre a membresia, sobre a liturgia, são coisas secundárias que mudam constantemente. Mas uma coisa necessária é perguntar se aquela igreja prega expositivamente a palavra de Deus. Se tem alguém ali sendo porta-voz de Deus. Essa é uma característica da igreja saudável. Alguém está ali proclamando a palavra de Deus. Algumas características, então, irmãos, de um pregador da palavra de Deus. Primeira coisa, o que ele não deve fazer. Depois eu vou dizer o que ele deve fazer. O que ele não deve fazer. Os pregadores não são chamados para pregar o que é popular. Nesse sentido aqui, o pregador, ele se desviou do seu papel fundamental. Ele está fazendo outra coisa. Se desviou totalmente do curso na jornada. Ele está fazendo alguma coisa que não foi chamado para fazer. Está pregando o que as pessoas querem ouvir. Então, nesse sentido, a primeira coisa que ele faz, ele pesquisa o que o mundo quer ouvir. É um mero pesquisador. Então, ele chega na igreja ou na comunidade, e não é só na igreja. Esse perfil de palestrante é em qualquer ambiente onde ele se encontra. Seja na igreja, comunidade da fé, seja numa reunião comunitária da comunidade para resolver qualquer coisa, ou em qualquer repartição onde ele chegue, que ele seja chamado para exercer o papel de líder, ele faz esse movimento em relação aos ouvintes. Ele pesquisa o que as pessoas querem ouvir. Ah, fulano de tal ali, eu sei que gosta de ouvir pregação desse sentido, pregação mais no sentido de vitória e tal. Aquela outra pessoa, ela gosta de ouvir pregação mais no sentido financeiro. Como é que eu vou fazer para conquistar minha vitória financeira? Aquela outra ali gosta de ouvir mais pregações motivacionais. Então ele vai fazendo essa pesca e a partir dessa pesquisa, ele então sabe agora o que ele vai pregar. Então ele prega exatamente o que ele pesquisou, o desejo das pessoas. E aí ele pode até procurar referências bíblicas para fundamentar essa ideia que já está criada na cabeça dele, que partiu do desejo das pessoas. Ele fundamenta isso até com versículos bíblicos, então ele joga essa mensagem para as pessoas. Qual é o resultado disso? Que ele está pregando o que as pessoas já sabem e o que as pessoas querem. A sua pregação é um reflexo do mundo. O resultado que o estudo aponta é esse aqui. A igreja vira um reflexo do que realmente o mundo é. Se eu pesquiso o mundo secular para poder pregar para o mundo, segundo os seus desejos, eu não estou fazendo outra coisa a não ser pregar sobre o que ele já sabe, sobre o que ele próprio deseja, sobre os objetivos e os anseios do próprio mundo. O pregador, ele não deve fazer isso. É um erro aqui grotesco se ele fizer isso, se ele andar por esse caminho. E hoje não são poucas as igrejas que fazem isso. A realidade deve ser dita. Existe isso. As pessoas pesquisam o que outros querem ouvir e pregam isso. E o estudo diz que esse é um desvio da função do pregador. O que ele deve fazer? Os pregadores são chamados para pregar a palavra de Deus. É isso que ele deve fazer. Por quê? Ele deve priorizar a pregação da palavra de Deus. Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus ela produz vida. É uma coisa que a palavra de Deus faz que é necessária para pessoas. Biblicamente falando, as pessoas estão mortas. O que a palavra de Deus faz é produzir vida. Mas ela só produz vida se ela for exposta, proclamada aos ouvidos das pessoas. E isso quem faz é o pregador da palavra de Deus. Por que ele foi chamado para pregar a palavra? Primeira coisa, porque a palavra pregada, ela produz vida. Segunda coisa, a palavra de Deus confronta as nossas imperfeições. Ao invés de pregar o que os meus irmãos já sabem e querem ouvir, devemos pregar a palavra de Deus que confronta o nosso padrão de pensamento. As coisas que pensamos como certas. A palavra de Deus, ela confronta o ser humano natural.
as nossas imperfeições, nossos erros, e ela corrige isso. Por isso ela deve ser pregada. Outra coisa, a palavra de Deus mostra que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Foi o que ocorreu com o rei Josias e o povo dele daquela época. Ao lerem a palavra de Deus, ao ouvirem, tiveram a consciência do quanto estavam afastados de Deus, rasgaram as suas vestes em arrependimento e voltaram-se para Deus. Mas por que isso aconteceu? A palavra de Deus em plena atividade, mostrando que nós somos indesculpáveis diante de Deus, como já está ali de saída no primeiro capítulo da carta aos Romanos. Última coisa nesse sentido, a palavra nos chama ao arrependimento para a vida. Última coisa que a palavra de Deus nos faz, ela nos chama ao arrependimento. A palavra de Deus, ela não termina na correção das nossas imperfeições, ela termina nos chamando à restauração, para voltarmos a Deus e nos arrependermos. Em outras palavras, a palavra de Deus, enquanto estivermos aqui neste mundo, não no dia da consumação final, mas enquanto estivermos nessa época de agora, a palavra de Deus ela tem o objetivo de nos restaurar. Lá naquele dia, o objetivo da palavra de Deus será condenação. Então, o objetivo da palavra de Deus será fatal naquele dia. Hoje é de restauração. A palavra de Deus nos chama à correção, ao arrependimento, para nos voltarmos para Deus. Alguns conselhos de Paulo para o pregador da palavra de Deus. O que Paulo aconselha, o que Paulo não aconselha. Primeiro eu vou dizer o que ele não aconselha. Paulo, quando ele escreveu a carta a Timóteo, um pregador da palavra de Deus, ele diz coisas maravilhosas para Timóteo, e uma em especial que eu vou dizer depois que eu disser as coisas que ele não aconselha. O que Paulo não aconselha a Timóteo? Timóteo, faça uma reunião para você saber o que as pessoas estão desejando ouvir. O Paulo não recomenda isso. Faça uma comissão, uma pesquisa, para você saber o que os ouvintes da igreja lá querem ouvir. Da igreja de Éfeso, da igreja de Coríntios. O que o povo quer escutar? Paulo não recomenda isso. Outra coisa, gaste todo o seu tempo visitando as pessoas, para descobrir as necessidades. Isso é importante. Mas nós temos que fazer aquela separação que vimos em aulas passadas, do que é importante, do que é essencial e fundamental e principal. O Paulo está fazendo aqui essa divisão. É importante visitar os membros? É muito importante. Você deve fazer isso, mas é coisa secundária. Se der tempo, a sua prioridade é outra. Você deve fazer a tempo e fora de tempo. É outra coisa que você deve fazer. Não gaste todo o seu tempo visitando as pessoas para saber quais são as suas necessidades, para você ter uma ideia do que você vai falar para elas. Não é essa a recomendação do apóstolo. Outra recomendação que ele não dá. Gaste tempo lendo um livro ou outro. Ele também não fala isso. O que ele diz então? É somente uma coisa, irmãos. 2 Timóteo 4:2. Prega o quê? A palavra. Isso resolve tudo. E isso a tempo e fora de tempo. É isso que ele deve fazer. Prega a palavra. Se possível, faça visitas. Se possível, faça pesquisa. Mas o seu objetivo fundamental aqui é pregar a palavra. Por quê, irmãos? A palavra de Deus cria vida. A palavra de Deus santifica. A palavra de Deus traz a gente ao arrependimento. Restaura a nação. Se esses propósitos não forem importantes para que a palavra de Deus seja central, então quais vão ser? É por isso que Paulo diz, prega a palavra, tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4:2. E as recomendações apostólicas quais são? Fora o apóstolo Paulo. Tem uma aqui, irmãos, muito importante, que nós vamos ver a partir de um exemplo na igreja nascente no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, acontece ali um caso que vai, digamos assim, vai dar ensejo a que seja pregada a palavra de Deus. O que acontece em Atos 6? Acontece uma confusão sobre a distribuição da ajuda aos necessitados. Os apóstolos, irmãos, antigamente, eles faziam o que hoje nós fazemos. Nós arrecadamos fundos através dos dízimos dos irmãos, das ofertas dos irmãos, para pagarmos as despesas da comunidade e para ajudarmos pessoas também. Os apóstolos, eles faziam isso. O que ocorreu? Estava havendo uma confusão a respeito da distribuição em relação às viúvas. Os apóstolos tinham o dever de ajudar as viúvas. Algumas viúvas não estavam sendo beneficiadas pela ajuda apostólica. A questão foi levada aos apóstolos, que eram responsáveis por pregar a palavra de Deus. O que os apóstolos responderam? Não é lícito, não convém que deixemos o ofício da pregação para nos dedicarmos às mesas, ao serviço da mesa. Ou seja, a servir as necessidades da comunidade. Então, essa foi a resposta apostólica. Isso aqui, irmãos, estabelece a prioridade de que o essencial e fundamental é o quê? A pregação da palavra de Deus. Era desnecessária a ajuda às viúvas? Era coisa importante. Mas os apóstolos disseram, vamos escolher pessoas que possam fazer esse serviço.
nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra de Deus, porque sem isso, irmãos, não há evangelismo, não há povo de Deus. Sem a pregação não existe povo de Deus. Como é que Deus vai criar o povo dele sem criar a vida no povo de Deus, sem separar o seu povo, sem estabelecer no povo de Deus o seu padrão de vida, de doutrina? Sem pregação não existe isso. Não há povo de Deus sem a pregação. Por isso, ela deve ser priorizada. E a nossa prioridade aqui, nós temos observado dia após dia, temos aprendido que não é outra a não ser a pregação expositiva. Esse modelo de pregação é o mais adequado para que a palavra de Deus seja passada às pessoas. Não é a pregação tópica, ela é importante em outros sentidos, em outros contextos, mas nós temos observado que o melhor tipo de pregação é a pregação expositiva da palavra de Deus. Agora, esse modelo, ele recebe algumas críticas. Primeira delas, esse tipo de pregação deve ser menos racional e mais artística. Quando eu traduzir isso aqui, os irmãos vão entenderem perfeitamente. Não é de se impressionar, irmãos, depois de uma pregação expositiva, bem elaborada, bem estruturada, que tem o objetivo de expor o sentido principal da palavra de Deus, não é de se impressionar que depois disso surjam alguns comentários dessa natureza. A pregação está muito densa, muito pesada, muito estudada, muito estruturada, muito lógica, muito coerente. Nós precisamos de algo mais fácil. Precisamos de uma coisa mais descontraída. Nós precisamos de uma palestra. Precisamos de coisa mais palatável, para que nós possamos nos sentir melhor. Precisamos de pregadores que nos motivem, que nos deixem alegres, que quando o culto termine, nós nos sintamos renovados motivacionalmente para enfrentarmos a semana que está diante de nós. Essa é uma crítica que a pregação expositiva ela recebe. É uma pregação que está muito... Não precisa disso tudo. O pregador ele pode ser mais light. Ele pode passar o dia dedicando o seu tempo em coisas secundárias, porque na hora da pregação Deus vai descer com o Espírito e então tudo vai acontecer. Historicamente, a gente vê que isso não acontece, a não ser em tempos excepcionais. Outra crítica que a pregação expositiva recebe, a gente já está caminhando aqui para o final. Rapaz, uma única pessoa pregando no púlpito é muito ultrapassado e cansativo. Realmente, essas coisas a gente ouve uma vez ou outra. Mas só uma pessoa falando ali durante 30, 40 minutos é muito cansativo. Nós deveríamos ter mais pessoas, mais opiniões. A resposta para isso: uma única pessoa no púlpito pregando expositivamente a palavra de Deus, sendo porta-voz de Deus, mostra que a verdade de Deus é única e nos livra do relativismo e que as muitas opiniões revelam confusão e a perdição humana. Irmãos, a pregação expositiva ela também simboliza muita coisa. Um pregador expondo a Bíblia, ele simboliza ali que ele é o porta-voz de Deus. Quando ele fala, é Deus que fala. Outra coisa a ser simbolizada pela pregação expositiva, que a verdade de Deus não são muitas, é uma só. Ela é única. E que essa verdade única de Deus exposta na pregação do pregador, ela nos livra dos milhares de opiniões humanas, da confusão instalada na humanidade. Nos livra do relativismo. Cada qual tem sua verdade. A verdade para mim é essa. A verdade para aquele outro é aquela. Não, a palavra de Deus, sendo pregada nesse sentido aqui, ela nos livra desse relativismo. Só há uma verdade. Essa verdade de Deus, ela precisa ser exposta para que a vida seja criada, a santificação seja processada e o povo de Deus chegue à perfeição. É um papel muito importante o papel do pregador da palavra de Deus. Outra questão aqui, irmãos. A pregação, ela cumpre um papel temporário. Aquelas pessoas, irmãos, que elas geralmente elas são resistentes a sermões, chegará um dia que elas vão encontrar a felicidade. Porque a pregação, ela cumpre um papel temporário. Um dia isso aqui vai acabar. Um dia não terá mais pregações, sermões acabarão. Porque o que é o sermão? O que é a pregação? A exposição da palavra de Deus, que ocupa hoje o lugar de Deus. Mas quando essa realidade for substituída pela realidade concreta, pela nossa visão do próprio Deus, a pregação falada será desnecessária. Quando nós tivermos a visão de Deus, irmãos, diante de nós, a fé será desnecessária. Sermões serão desnecessários. Não haverá necessidade de um pregador ficar ensinando sobre Deus, porque nós estamos vendo Deus face a face. Naquele tempo, quando esse tempo chegar, adeus sermões, adeus pregador, adeus pregação. Não precisa mais. É como aquela pessoa que namora pela internet. Quando há o encontro real, ela quer saber de site? Nunca mais. Se tornou desnecessário.
O tempo se cumpriu. Agora é presença, é concretização. Assim se dá, meus irmãos, quando a fé for substituída pela realidade. Hoje nós necessitamos da fé, porque a fé nos projeta para um futuro real e concreto. Quando isso chegar, a fé que precisamos para pensar nisso vai acabar. Só ficará o amor, o desfruto do amor. Profecias, línguas, fé, sermões, pregações, tudo isso será aniquilado. Não precisaremos mais disso. Mas enquanto estivermos vivendo agora, nesse tempo, é o tempo das pregações. É o tempo em que o sermão é necessário, porque nos projeta para a realidade futura. Nos dá o conhecimento de Deus que a fé precisa para poder crer. Então a fé ela vem pelo ouvir. Enquanto então, irmãos, esse tempo futuro não chega, nós devemos pregar, como Paulo ensinou a Timóteo. Há tempo e fora de tempo. Não como desesperados, aperreando as pessoas, forçando pessoas, criando estratégias para ludibriar pessoas e trazê-las à igreja. Nosso objetivo nunca foi esse, nunca será. É a apresentação do evangelho, é o que constitui a pregação e a missão da igreja. Apresentar o evangelho às pessoas. O processo de transformação e regeneração é feito do alto. É Deus que opera isso. Nesse tempo, então, temos que pregar, como Paulo ensinou a Timóteo, como Timóteo fez. Nós não podemos ver o Senhor face a face ainda. Significa que a pregação hoje cumpre um papel necessário. A pregação tem que ser exercitada e tem que ser feito. O ofício do pregador, ele está em plena atividade. Então, ele tem que dar o máximo do seu tempo, dos seus esforços, do seu potencial intelectual que Deus lhe deu para cumprir a sua missão, que é pregar a palavra de Deus. Não fazemos outra coisa, se somos pregadores, não fazemos isso. Pregar a palavra de Deus. Ele nos dá a sua palavra, Deus, e a fé. Deus nos dá a sua palavra e a fé para que o conheçamos e nele creiamos. A palavra de Deus, através da exposição da palavra, adquirimos conhecimento. A fé, então, vem para que nós exerçamos, então, a nossa crença em Deus. Sem palavra de Deus, sem conhecimento de Deus. Toda a revelação de Deus está contida nas Escrituras. Tudo o que podemos conhecer de Deus está registrado nas Escrituras. Se ela for fechada e guardada, não há conhecimento de Deus. Há conhecimento de Deus quando ela é aberta ou quando ela é exposta. Por isso, não podemos, meus irmãos, perder o tempo das pessoas, gastar o tempo das pessoas, abrindo a palavra de Deus, falando sobre outras coisas. Temos que priorizar a exposição da palavra de Deus, colocar a palavra de Deus diante das pessoas. Somente isso. E devemos fazer isso o mais neutro possível. Não devemos, porque nós somos canais pelo qual a palavra de Deus passa, como a água passa pelo cano. Se o cano estiver sujo, a água sai contaminada. Assim somos nós, na qualidade de canais. Se nós colocarmos nossas coisas que achamos que é certo, nossos adicionais, nossos complementos, para que a palavra de Deus cumpra o efeito que nós desejamos, nós contaminamos a palavra de Deus. E isso revela também uma descrença na suficiência das Escrituras. Quando nós complementamos a palavra de Deus, nós achamos que ela sozinha, não é suficiente para cumprir o propósito. Por isso nós adicionamos nossos discursos. Mas nós temos que aprender, irmãos, que a palavra de Deus pura, ela é suficiente, ela se basta para cumprir o propósito pelo qual ela saiu da boca de Deus. A pregação, irmãos, ela tem que ser absolutamente central. O resultado é esse. De tudo que nós falamos aqui, nós estamos tentando reservar o lugar da palavra de Deus no centro. Tudo que estamos dizendo aqui é para que isso seja estabelecido em nosso meio. A palavra de Deus esteja no centro. E não que nós estejamos simplesmente dizendo que ela está no centro, quando toda a liturgia da nossa igreja revela que não. Nós não podemos fazer isso. Só dizer que a palavra de Deus está no centro. Nós temos que fazer toda a nossa programação de modo a mostrar que realmente a palavra de Deus está no centro. E assim nós priorizamos o lugar de onde a palavra de Deus nunca deve sair, o centro da igreja. A pregação expositiva, irmãos, ela é necessária porque ela coloca a palavra de Deus no centro. O texto que vai ser pregado é pregado ali em sua totalidade. O texto é examinado, é estudado, se ora sobre aquele texto e se prega aquele texto. O sentido daquele texto. E não as nossas ideias. Então, esse tipo de pregação coloca a palavra de Deus no centro. Além disso, irmãos, a pregação expositiva da palavra de Deus é a fonte de crescimento da igreja. A igreja só cresce se a palavra de Deus for pregada expositivamente. Outra coisa, na pregação expositiva, os crentes são transformados. As verdades de Deus são expostas, corrigindo o povo de Deus, e então, quando o povo de Deus ouve isso, se deixa moldar pela palavra, eles então são transformados. Última coisa aqui. A pregação expositiva mostra o caminho da salvação. Referência bíblica. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem
pela loucura da pregação. E é exatamente assim que muitas pessoas hoje consideram a pregação da palavra de Deus. E quando se coloca esse qualificativo de expositiva, aí é que a coisa complica mais. O que é isso? Que loucura é essa? Por essa loucura, Deus escolheu salvar pessoas. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Deus escolheu salvar pessoas pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Isso que é objeto muitas vezes de zombaria das pessoas, foi o que Deus escolheu para salvar pessoas. Por isso, irmãos, não devemos nos deixar sermos ludibriados pelo diabo, quando ele nos diz que todo esse empenho, esse trabalho, essa dedicação simplesmente para pregar a palavra de Deus não tem muita importância. Não devemos acreditar nesse tipo de mentira. Não devemos nos deixar, irmãos, ser influenciados pelo diabo quando ele influencia pessoas para dizer, nós queremos ouvir outra coisa, queremos ouvir uma coisa mais light, queremos ouvir uma palestra aqui, outra lá, queremos ouvir alguma coisa mais animada. São estratégias diabólicas. Para que o objetivo principal pelo qual Deus escolheu para santificar o seu povo não aconteça. E o que é? A pregação expositiva da palavra de Deus. Esse é o nosso grande alvo, não podemos perder isso aí de vista. A palavra de Deus é a palavra que precisamos ouvir hoje. Não precisamos ouvir outra coisa. Há igrejas, irmãos, e há cristãos também, que ignoram a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje, irmãos, não conhecem a palavra de Deus. E de quem é a responsabilidade? Eu creio, irmãos, que muita dessa responsabilidade recai sobre a igreja de Deus, responsável pela proclamação do evangelho. Se as pessoas não estão conhecendo a palavra de Deus, será que a igreja de Deus está realmente priorizando a pregação da palavra de Deus? Será que os pregadores estão priorizando isso? Se a nossa comunidade não conhece a palavra de Deus, nós devemos, irmãos, ter esse senso de responsabilidade. Será que estamos realmente cumprindo com o nosso papel? Será que nós não temos culpa nessa ignorância comunitária? Temos que fazer esse ponto de reflexão. Uma pergunta central aqui. O que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Significa simplesmente ouvir a palavra de Deus e dar atenção a ela. Isso aqui é uma questão lógica. Veja, se você diz assim, ó, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas se você não está nem aí para ouvi-la, se você não dá atenção a ela, sabe o que você está dizendo? Na verdade, você diz que crê, mas não crê. Porque se você acreditasse que essa palavra é de Deus, primeira coisa, era correr para ouvi-la, para dar atenção à palavra. Por isso, irmãos, quando nós não damos atenção à palavra, não queremos ouvir a palavra, não queremos ouvir a pregação expositiva da palavra de Deus, a grande realidade é que nós não estamos acreditando que aquele pregador está pregando a palavra de Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus. É igual a pessoa que ela diz assim, ó, eu vou falar aqui segundo a linha tradicional da igreja, segundo a qual o inferno é real e concreto. Há linhas teológicas que acreditam que é apenas figurativa a imagem do inferno. Eu vou trabalhar com a possibilidade de que o inferno seja concreto e real, é assim que nós cremos. Nesse sentido, é igual a pessoa que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não dá atenção e nem ouve a palavra de Deus, é igual a pessoa que ela diz assim, ó, eu creio no inferno, que ele é real e concreto, mas vive sem acreditar que está caminhando para lá. É igual a pessoa que ela sabe que está em destruição. Aí ela está caminhando para lá. Ela não está acreditando que se ela acreditasse, ela não ia, ela fazia a volta. Ela não ia. Então, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus é ouvir e dar atenção a ela. Mas há pessoas que não têm a intenção de seguir a palavra de Deus. Isso aí fica bem claro. Há pessoas que são conscientes, elas não querem realmente ouvir. Elas sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas elas já estão decididas a não querer ouvir a palavra de Deus. Há exemplo dos fariseus, dos saduceus, que conheciam Jesus, sabia que ele vinha de Deus, que expulsava os demônios, mas eles diziam, você expulsa os demônios pelo poder dos demônios, e não de Deus. Essa aqui, meus irmãos, é uma rejeição consciente. É como se você olhasse para o pregador, sabe que ele está pregando a palavra de Deus, que ele se dedica a esse ministério, mas você diz que não, sabendo que sim. Era o que aqueles homens faziam. Essa é a rejeição consciente. Para esse tipo de rejeição, não há perdão nem nesse mundo, nem no século vindouro, porque ele não admite ele não admite ser verdade aquilo que ele sabe que é. Entenderam? Ele não admite ser verdade aquilo que ele sabe que é. Ele prefere dizer que é mentira o que ele sabe que é verdade. E agora nós vamos então para o último ponto. A pregação, irmãos, eu prometo que eu vou terminar com isso aqui. A pregação, aqui é um ponto importante. A pregação, ela tem uma estrutura. Ela tem conteúdo. A palavra de Deus, ela é bem estruturada, ela é lógica e coerente, porque Deus é organizado. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, em épocas diferentes, mas ela é coerente, ela é lógica, faz sentido. A palavra de Deus faz sentido. Ela é inteligível. A pregação tem que ser assim.
A pregação, irmãos, não pode ser aquele emaranhado de informações confusas, várias opiniões ali, um misto de ideias sem estrutura, sem conteúdo. Por isso, o pregador ele tem um trabalho, todo um processo de estudo e oração para que a sua pregação ela tenha estrutura, seja lógica, coerente, espelhando o que a palavra de Deus é. A coerência da palavra de Deus, a lógica da palavra de Deus, para que quando o pregador fale, as pessoas saibam, irmãos, que ele está pregando a palavra de Deus. Ou será que o pregador ele quer ser conhecido? Tem pregadores, irmãos, que eles são conhecidos por pregar a palavra de Deus simplesmente porque eles estão numa igreja pregando. A pessoa passa, ela nem ouve o conteúdo da pregação, mas ela já liga uma coisa à outra. Aquela pessoa é um pregador da palavra de Deus, porque ela está numa igreja e está ocupando o púlpito. Ela já faz essa relação. Quando, na verdade, a relação real seria essa aqui, ó. Ele prega a palavra de Deus porque o que eu estou ouvindo realmente é isso. Ele prega a palavra de Deus. Aquele pregador é um pregador que fala a palavra de Deus. Eu estou entendendo a palavra de Deus. Faz sentido o que ele diz. É lógica a sua pregação, tem estrutura, tem conteúdo. A pregação, então, é assim, não é aquela coisa sem começo, sem meio, sem fim. A pregação expositiva, ela é bem organizada, é trabalhosa, mas foi esse o meio que Deus decidiu, para dar vida ao seu povo, para santificar o seu povo, então é esse o papel do pregador. Agora, uma coisa interessante dos membros da igreja, eles devem encorajar os pregadores que pregam a palavra de Deus nesse sentido. E se a igreja tem uma pessoa assim, qualquer que seja a igreja de Deus, a igreja saudável, essa pessoa tem que ser o objeto das orações dos irmãos. Os irmãos têm que cuidar dessa pessoa. Tem que zelar por essa pessoa, porque o trabalho que ela está fazendo é um trabalho duro, difícil, não é fácil pregar a palavra de Deus com compromisso, com seriedade, não é fácil fazer isso, exige tempo, dedicação, exige dinheiro para você comprar material. Um pregador da palavra de Deus, ele tem que comprar em primeiro lugar. Depois da Bíblia, ele tem que comprar uma gramática de português, porque ele tem que aprender a ler a Bíblia. Porque senão ele não vai entender. Vocês lembram da passagem que eu li do Senhor Jesus Cristo, Mateus 4:4, ele diz assim, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa conjunção mais, ela é colocada numa frase, numa oração, para apresentar uma oposição de ideias. O seu objetivo é só esse. A palavrinha mais ocupa a classe gramatical das conjunções adversativas, significa que ela faz oposição entre palavras. Isso é um púlpito, isso não é uma cadeira. É um púlpito, mas não é uma cadeira. Estou fazendo a contraposição de ideias. Mas na referência que o Senhor Jesus cita ali, ela não está na função de opor ideias. Está na função de adicionar ideias. Você tem que perceber isso. Porque senão você não vai entender o que o Senhor Jesus está dizendo ali. Pelo menos não vai entender em sua essência. Ele não está fazendo oposição entre comida e palavra. Ele está fazendo uma adição desses dois elementos. Se você for ler opondo as coisas, você vai escolher uma em detrimento da outra. O pregador tem que gastar dinheiro comprando uma gramática de português para ele aprender a ler as escrituras. Não é para ele vir aqui citar a gramática do português. Aí ele vai se desviar do propósito. Mas é para ele usar a gramática para entender a Bíblia e fazer o que o membro da igreja não consegue fazer. Tem pessoas na igreja que não sabem ler. Então o pregador, ele tem que ter esse ofício de mastigar isso e dar como alimento já pronto para a pessoa só engolir. Então o pregador ele tem que alimentar a igreja. Ele tem que investir tempo, dedicação, dinheiro. Por isso o tempo na igreja dele tem que ser muitas vezes integral. Daí a necessidade, irmãos, de a igreja chegar junto dessa pessoa, ajudá-lo, incentivar, zelar por essa pessoa, né? Outra coisa aqui, irmãos, os membros da igreja devem orar por esse tipo de pregador. Existem muitas coisas pelas quais a igreja faz para sustentar um pregador da palavra de Deus, o pregador sério. Se ela só puder fazer uma, porque tem várias, tem a ajuda, tem o incentivo de encorajar o pregador, de motivá-lo, de cuidar dele, de zelar, de ajudar financeiramente. Se ela só puder fazer uma, eu diria, deixe todas as outras e ore por ele. Só essa, não precisa se ajudar financeiramente, zelar, nada disso. Faça só orar por ele. Se só puder fazer uma coisa, ore por ele. Mas o ideal seria fazer todas as outras. Se não puder, faça pelo menos essa. Orar pelas pessoas. Nós estamos no processo de passar pela casa dos irmãos, entregando uma lista de orações. Já passamos na Juliette, entregamos algumas pessoas. Nessa lista, meus irmãos, tem pedidos a respeito disso. Orarmos uns pelos outros, orarmos pelos pregadores, orar para que Deus encoraje as pessoas para pregar realmente a palavra de Deus. Porque esse é um propósito importante, oração. Uns pelos outros e principalmente pelo pregador da palavra de Deus. Os membros da igreja devem agradecer se tem uma pessoa assim na igreja. E se não temos, oremos a Deus para que Deus nos envie uma pessoa assim, que tenha esse compromisso. E agora, a conclusão das palavras do autor. O que torna uma igreja boa?
Aqui nós concluímos a primeira marca de uma igreja saudável. Nós começamos essa marca fazendo muitas perguntas. Dividimos essas perguntas em 3 blocos. O templo da igreja, para ser uma igreja boa, tem que ser um templo bom, arejado, muito amplo. Os bancos da igreja têm que ser confortáveis. A membresia da igreja tem que ser uma membresia que chegue junto do visitante, abrace o visitante para ser uma igreja saudável. A igreja tem que ter uma programação legal, coberta de louvores, recheada de animações, de peças teatrais. São essas as perguntas essenciais? Não. Aquela igreja prega a palavra de Deus? Se ela prega a palavra de Deus, é seguro ir para ela. As outras coisas são importantes? Sim, mas não são fundamentais. Uma igreja pode se reunir debaixo de um pé de pau. Qual é o conceito histórico de igreja? A gente aprendeu na primeira aula. Aonde a palavra de Deus é pregada e ouvida e os sacramentos são administrados, não podemos duvidar de modo nenhum. Ali há uma igreja de Deus. Não é se ela tem um templo, se ela tem... Essas coisas são secundárias. Pregar a palavra de Deus, a Santa Ceia é administrada, o batismo é administrado, a disciplina bíblica é administrada ali há uma igreja de Deus. Esse é o conceito de igreja. O que torna uma igreja saudável, nas palavras do autor, é a mensagem pregada. Olha aí. A mensagem pregada. A palavra de Deus. Qual é a mensagem pregada? A palavra de Deus. Ela faz isso, a palavra de Deus pregada, faz isso muito mais do que estacionamentos, bancos, programas, berçários, música alegre e todas as outras coisas sobre as quais lhes perguntei no início. No início nós fizemos essas perguntas secundárias. A pregação da palavra de Deus vai mais além até do que o próprio pregador. A palavra de Deus sobrepuja o próprio pregador. No final de uma boa pregação, o pregador não deve ser elogiado, mas a pregação deve ser elogiada. Que ela realmente expressou a palavra de Deus. Explicação, a razão. O autor se remete às palavras do Senhor. Refere aqui às palavras do Senhor. Porque tudo isso porque a pregação da palavra de Deus é mais importante do que as outras coisas colocadas como perguntas para sabermos se temos uma igreja saudável? Por que a pregação é mais importante? Porque o Senhor Jesus Cristo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Simplificando, não apenas de pão, mas também da palavra de Deus. Mas é claro que a ênfase está na segunda oração coordenada. A palavra que procede da boca de Deus é o mais importante. Sem deixarmos de nos alimentarmos fisicamente, senão a gente vai morrer. E se a gente morrer, não há palavra de Deus e nem entendimento, porque morto não ouve nada. Assim, meus irmãos, nós concluímos essa primeira marca. Fazer um resumo geral aqui de 1 minuto. A primeira marca de uma igreja saudável em 30 segundos. A primeira marca que mostra que uma igreja é saudável é a pregação expositiva. Não é a pregação tópica, é uma pregação que prioriza o sentido essencial e fundamental da palavra de Deus, e o processo pelo qual ela se desenrola é expondo livro por livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, oração por oração, palavra por palavra. Como disse o grande pregador do século XVII ou XVIII, Charles Spurgeon. Eu fui chamado por Deus para pregar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. É uma generalização que ele faz. É uma afirmação universal e categórica. Todo o conselho de Deus, livro por livro, palavra por palavra, versículo por versículo, parágrafo por parágrafo, texto por texto. Ainda que minha vida inteira não seja suficiente para cumprir todo esse propósito, mas enquanto eu viver, eu quero caminhar nesse processo. Em primeiro lugar, pregação expositiva é isso. Em segundo lugar, a palavra de Deus tem que ser central. Como é que ela é central? Sendo pregada expositivamente, porque ela tem alguns papéis. Ela traz vida, ela cria vida, ela santifica o povo de Deus. Por isso recai sobre os ombros do pregador a responsabilidade de pregar essa palavra. O ofício do pregador é esse, pregar a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, nós concluímos aqui a primeira marca. Na próxima aula, nós iremos trabalhar a segunda marca de uma igreja saudável, que é a teologia bíblica. Nós vamos falar sobre a estrutura, a coerência e a lógica da pregação.